Olá, meus queridos e amados irmãos. Nós ouvimos sempre pessoas que não têm compromisso com o Eterno, pessoas que não têm compromisso com o Pai da verdade, sempre afirmarem tudo ao contrário que o nosso querido e amado Deus possa nos falar, possa falar diretamente com cada um de nós. Nós vemos aí uma grande bagunça em nossa caminhada, e ai dos que se entregam uns aos outros, ai das pessoas que fazem do homem o seu braço forte, ai das pessoas que colocam as suas confianças em religiões humanas, religiões paralelas, tipo os rubitas, os messianitas, que são pessoas orgulhosas, os líderes, na verdade, não digo nem o povo, na verdade estão sendo enganados e manipulados por líderes perversos de coração. É como eu venho sempre falando, as pessoas rejeitam a liderança de Cristo e põem homens para serem os seus guias, e daí tudo que esse homem fala é o que ela faz. Mas quando o mestre envia servos que procuram levar essas pessoas diretamente a ele, ninguém interessa por estes servos do Altíssimo. Então, meus irmãos, infelizmente, no último dia vai ser dia de tristeza para muitos que se dispõem em andar em conformidade com outro homem. Muitos irmãos dizem que Baal é Senhor, ou seja, Senhor significa Baal. Essas pessoas, meus irmãos, parece que elas não nasceram aqui no Brasil. Ora, se você for estudar a língua portuguesa, você vai saber o que significa Senhor. Ora, essas pessoas que dizem que o Senhor é Baal, continuam chamando uma pessoa acima dela, ou uma pessoa que tem autoridade sobre ela, digamos assim, o pai, a mãe, tio, tia, continua chamando essas pessoas de Senhor. Ah, o Senhor, ah, a senhora. Ou seja, será o teu pai terreno Baal? Não, o teu pai terreno é uma autoridade sobre você, e por você reconhecer que ele tem autoridade sobre você, você se dirige a essa pessoa como Senhor ou Senhora, digamos assim, no caso de mulher, e Senhor no caso de mãe. Uma irmã disse que Baal era um deus que era adorado pelos pagãos naquela época, e esses pagãos o chamavam de Senhor. E ela falou que nós não deveríamos relacionar Senhor com o nosso querido e amado Deus. Aí, meus irmãos, eu rio, as pessoas me chamam de maluca, as pessoas não gostam de mim, porque eu sempre vou na contramão do que eles dizem. Ora, meu irmão, a minha língua, eu nasci aqui no Brasil, e nós, brasileiros, falamos a língua portuguesa. E nós devemos compreender a nossa língua e saber o que significa Senhor na nossa língua. Não na língua de povos que falam diferente de nós. Então, vê se você consegue aí raciocinar comigo. Ora, Baal era um deus que era adorado por outros povos de outras nações. Então, ora, por que esses povos das outras nações chamavam Baal de Senhor? Logo, eles chamavam Baal de Senhor, um Deus que nem mesmo existia, mas eles chamavam do Senhor por quê? Porque eles reconheciam a autoridade de Baal sobre a vida deles. Por isso, eles chamavam Baal de Senhor. É como naquele tempo, no tempo feudal, por exemplo, o Senhor significava o quê? Os donos das propriedades,
o dono da terra. Então os servos desses homens costumavam chamá-los de Senhor. Por quê? Porque eles eram servos desses homens, dos fazendeiros, daquelas pessoas. Então, se tratando lá de Baal, os servos de Baal o chamavam de Senhor, porque eles reconheciam a autoridade de Baal sobre a vida deles. Ora, qual o problema de eu chamar o meu Deus de Senhor, uma vez que eu reconheço a autoridade do meu querido e amado Deus sobre a minha vida? Logo, assim, Deus, Elohim, é o meu Senhor. Por quê? Porque Ele tem autoridade sobre a minha vida. Senhor não quer dizer que eu estou chamando o nosso querido e amado Deus de Baal. Não. Eu chamo o meu Deus de Senhor, eu chamo o Mestre de Senhor, porque eu reconheço a autoridade que Ele tem sobre a minha pessoa. Amém? Então não tem nada a ver essa história aí dos irmãos estar falando que Baal é Senhor. Em primeiro lugar, você tem que conhecer a tua língua. Em primeiro lugar, você tem que falar a tua própria língua. Como que você vai falar casquinha da tua língua e falar a língua dos outros? Não existe isso, meu irmão. Isso se dá porque você não tem confiança em si mesmo. Por isso que você vai caindo nessas enxurradas de mentira desses irmãos, e aí no final você vai acabar quebrando a tua cara. Por quê? Porque você não procura no Criador, para que o Criador envie o Espírito da verdade, para que possa te conduzir à verdade. Daí então, qualquer ladainha, qualquer homem mentiroso que se passa por verdadeiro, você vai abrindo a sua guarda, você vai se entregando a eles. Por quê? Porque você é um covarde que não acredita nem em si mesmo. É por isso que você prefere entregar a tua vida aos estudos mentirosos, a palavras mentirosas de ser humano mentirosos. Por quê? Porque você vai querer arrumar um culpado para os seus erros. No último dia, você vai querer falar que o fulano te enganou. Ah, porque você agiu assim, porque o fulano te enganou. E meu irmão, naquele dia não vai ter desculpa não. Naquele dia não vai adiantar você falar que foi enganado pela cigana, que você deu a sua mão para a cigana ler, que você foi enganado pelo vigário. Não tem desculpa no último dia, meu irmão. Se você não reconhecer que você é único e que você tem que conversar com o Criador, no final das contas você vai quebrar a tua cara, porque você confia no homem. E maldito é o homem que confia no homem. Então, meus irmãos, sai dessa ladainha, desses irmãos perversos de corações, esses irmãos que buscam estudo na internet e não buscam estudo com Deus. Esses irmãos que fazem do homem o seu braço forte, de estudo mentiroso o seu guia, e não procura um envolvimento pessoal, íntimo e íntegro com o Espírito da verdade. Ora, você vê que eu não estou mentindo para vocês, porque há pouco tempo atrás aí, lá em Londres, esses irmãos ficaram profetizando aí que acontecia uma catástrofe em Londres, porque os Illuminatis isso, os Illuminatis aquilo, e eles disseram e afirmaram que ia acontecer uma catástrofe em Londres. Por quê? Porque eles são profetas de Baal, eles são profetas do diabo. Eles pegaram uma cartinha na internet e saíram proferindo, colocando medo nas pessoas e achando que eles estavam com a razão. E diga-se de passagem, eles estavam torcendo para que acontecesse uma desgraça lá em Londres. Por quê? Porque os parentes deles não estavam em Londres. Quem ia morrer ia ser parente dos outros. Quem ia sofrer ia ser os irmãos que não são irmãos deles. Quem ia sofrer ia ser parentela de outras pessoas. Ora, o acidente não ia ser aqui no Brasil, então eles queriam mais, que acontecesse desgraça lá mesmo e no decorrer do mundo. Por quê? Para provar para vocês que eles têm o poder de Deus. Mas eu glorifico ao meu querido e amado Deus, que Deus ouve a oração dos justos. E por causa de oração de muitos irmãos justos, não aconteceu desgraça nenhuma. Porque quem manda não é o diabo, quem manda é o nosso querido e amado Deus. E se nós nos ajustarmos em oração, em jejum, em súplicas, eu duvido que Satanás vai erguer uma palha, salvo
se for para cumprir as profecias que vêm de Deus, não as profecias dele, que ele impõe pelo próprio querer dele, e que vocês, por serem cabeça dura, acabam crendo na palavra do diabo, de pessoas que não têm parte com Deus e estão se entregando aí a contos de demônio. É como eu vinha sempre falando, vocês não pensam que Satanás vai vir de rabo e de chifre para vocês. Ele vai usar pessoas perversas de coração, pessoas que estão chamando os irmãos de gado, pessoas que estão aí ridicularizando os irmãos que servem a Deus nas religiões, pessoas que estão ridicularizando umas às outras para mostrar que tem razão, humilhando o seu semelhante e dizendo que é do Altíssimo. Ora, ninguém toma ensino com o mestre, porque se a pessoa for ler, ainda que seja essa Bíblia aqui que vocês dizem que estão errada, dizem que essa Bíblia não é bíblica, ainda que seja essa Bíblia aqui que vocês forem ler, vocês vão ver que o nosso querido e amado mestre fez o bem, foi humilhado, foi maltratado, foi escorraçado, mas ainda assim pediu ao Pai misericórdia e dizia que aqueles irmãos ao qual vocês chamam de gado, diziam que eles não sabiam o que estavam fazendo. E os discípulos de Cristo andam conforme Cristo andou. Estevão estava ali sendo apedrejado até a morte e clamou por misericórdia aos irmãos que estavam o apedrejando, ao ponto do Pai realmente ter misericórdia, porque um dos seus perseguidores que estavam ali consentindo no apedrejamento dele era o irmão Paulo, que nós conhecemos aí como Shaul. Ele estava ali naquele ato ali, consentindo na morte de Estevão. E Estevão disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não impute mais este pecado sobre a vida dele. E Paulo não demorou muito, recebeu a salvação em Cristo Jesus. E diga-se de passagem, o próprio Cristo apareceu para Paulo. Como que vocês não acreditam que Cristo possa falar diretamente comigo, diretamente com você? Meu amado, o nosso mestre está vivo, e ai de vocês se ficar acreditando em estudo perverso, em estudo de homens mentirosos, que tiram estudo de internet, que vai procurar pesquisar na internet para dar notícia a vocês, e vocês, igual uns bobinhos, caem no conto do vigário. Eu gostaria muito de vocês, que vocês pensassem por si mesmos, que vocês analisassem o que vocês estão fazendo e procurassem o entendimento do Pai, conhecer a vocês mesmos, para depois poder ser apresentado para o nosso querido e amado Deus. Nós, meus irmãos, estamos aqui sendo julgados, e do teu lado tem um anjo com um livrão escrevendo tudo o que você faz de perversidade e de coisa boa. No final, isso tudo será posto na balança, e se você for achado em falta, ai de você. Você será separado para o lado dos bodes, e aí só restará choro e ranger de dentes. Então toma vergonha na tua cara, busque o nosso querido e amado Deus em espírito e em verdade, consagra a tua vida ao Senhor, não fique indo pela cabeça dos outros, porque quem vai pela cabeça dos outros acabam se dando mal. Lembra-se que você é único e que você tem um nome a zelar, e você vai prestar conta dos teus atos. Naquele grande dia, não adianta você procurar culpado para os seus erros, que você não vai achar. O único culpado é você. O diabo não vai ser culpado por você errar, porque ele só apresenta os estudos dele, e quem decide errar é você. Então você é o único culpado pela sua derrota, e você também será o único culpado pela sua vitória. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar
ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza e nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar. Sim, para sempre vou estar, hei de estar nesse lar perenal e feliz. Hei de estar